Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Paula? Sim, estamos ouvindo. Sim. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue Boa conexão noite, com a vocês me ouvem Paula. bem? Oi, Paula, agora eu comecei a te ouvir, tudo bom? Tá ouvindo? Que eu vi a resposta com eco. Oi, Vitor, tá ouvindo bem? Tudo bem, e você? Agora eu comecei a te ouvir bem. Tudo bom, Paula? Que bom vê-la. Tudo Quanto certo. tempo, né? Prazer. É Imagina. verdade, é verdade. Prazer é todo nosso. Paula, na verdade, eu passei aqui porque eu vou. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês. Pode falar, Paula. Eu não tô te ouvindo, Vitor. Pode falar, pode falar. Tá, bom, vou só, na verdade, apresentar a Paula rapidamente, dar um recado breve aqui para os alunos. Primeiro, sejam bem-vindos, né, aos alunos mesmo que vão começar a nova turma da pós-graduação em Direito dos Contratos, sejam bem-vindos. Eu não vou, até por causa do horário, né, fazer nenhum tipo de apresentação do curso ainda. Na próxima quinta-feira, eu e a Tamiz, a gente vem e faz as apresentações devidas, né, e todos os esclarecimentos e as informações necessárias sobre o curso, a avaliação, o corpo docente, enfim, tudo isso que eu sei que vocês ficam, né, sempre ansiosos, na verdade, para saber. Hoje eu vim aqui mesmo mais como espectador e para apresentar a Paula, né, sempre um motivo de muito orgulho, né, ter a Paula aqui com a gente nessa aula inaugural. Então, hoje mesmo é uma palestra, tá, gente? Tanto é que é uma palestra aberta, não somente aos alunos do curso, mas a toda a comunidade acadêmica que se interessou pelo tema, que a Paula vai nos brindar hoje. Então, Paula, primeiro agradeço meu nome, em nome da Tamiz Down Center, agradeço em nome da PUC, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Paula dispensa apresentações, mas, de todo modo, né, me cabe aqui fazer essa apresentação. A Paula é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. É professora adjunta de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, professora do curso de pós-graduação do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino no Direito, CEPED-UERJ, e advogada, né, no escritório Gustavo Tepedino Advogados, né, além de membro do IBD Civil, do Instituto Henri Capitã, entre outros. Paula, muito obrigado mais uma vez, renovo aqui nossos agradecimentos e tenho certeza que a turma vai ficar encantada ouvindo você falar sobre alocação de risco nos contratos. Então, passo a palavra para você, por favor, a palavra é toda sua. Obrigada, professor Vitor. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Mais esse convite ao professor Vitor, à professora Tamiz, que me são muito queridos. E dizer, então, que é um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradecer à PUC também por esse convite. Para tratar de um tema que é um tema que me é muito caro, né? Que versa sobre justamente a alocação de riscos nos contratos. Achei que era um tema pertinente para o curso, né? Que vocês vão ter daqui para frente, que vai permear, na realidade, o estudo de todos esses institutos do direito contratual. Tá? O tema da alocação de riscos, ele remete a um momento que a gente vive na nossa sociedade. Deixa eu só ver aqui, gente, vou pedir para o suporte. Boa noite, vi que tem gente aqui, na verdade, de Portugal. Vou só pedir Por para o isso mesmo... suporte. Oi, Pode Paulo, falar. acho que você caiu e voltou agora, tá? Voltei? Isso, retornou agora. Então, se puder Tá. só voltar um pouquinho, que acho que a turma perdeu aí essa apresentação inicial. Tá bom. Então, eu dizia, né, que o tema que eu escolhi sobre alocação de riscos nos contratos foi um tema que, no meu modo de ver, é muito pertinente para o curso que vocês terão aí nos próximos meses, e é um tema que vai permear todas as aulas de vocês, né, no estudo de todos os institutos do direito contratual. E, introdutoriamente, né, esse estudo do risco é um estudo que se faz, na realidade, presente em diversas esferas da vida privada, né, notadamente nos contratos. E hoje se alude, né, na sociedade contemporânea, aquilo que a gente chama de era do risco, né? O professor Tepedino bem sublinha, em um de seus textos, que complexas, atípicas e arriscadas operações, cujos efeitos extrapolam a economia interna das partes, são submetidos à disciplina contratual sem que o direito disponha de uma dogmática estabilizada acerca da alha.
alocada nem sempre de forma simétrica aos contratantes e de suas consequências jurídicas, sociais e econômicas. Com essa observação, o que nos remete é a ideia de que esse tema do risco, que a gente também usa como sinônimo a palavra alha, é um tema muito amplo e que não encontra uma disciplina específica no nosso ordenamento, que já pudesse previamente nos orientar da forma como a gente deve disciplinar essa matéria. Mas fato é que o risco encontra-se presente em todas as contratações levadas a cabo pela autonomia privada. Como a gente sabe, contratar é se arriscar, né? Mesmo no sentido coloquial, quando a gente pensa em risco, quando a gente pensa em contrato, a gente pensa em risco, né? As partes, quando resolvem assinar um contrato, ainda que do mais simples que seja, eu acho que eu caí de novo, eu estou quase entrando pelo celular, eu não sei se a minha internet está ruim, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu vou tentar mais um pouquinho, se der errado eu vou para o celular, tá? Vou tentar por aqui, continuar tentando aqui pelo desktop. Então, eu dizia que o risco é um componente inseparável da vida negocial. Todo contrato pressupõe o risco. Então, por isso mesmo, os riscos vão ser objeto de alocação pelas partes nos contratos. As partes objetivarão justamente alocar esse risco entre os contratantes. Atento a isso, o legislador, na recente reforma do Código Civil, que foi empreendida pela Lei das Liberdades Econômicas, Lei 13.874, de 2019, incluiu o artigo 421-A ao Código Civil. Segundo o artigo 421, civis empresariais presumem-se para a presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que a gente sabe também que esse princípio sofreu uma remodelação, uma renovação no nosso direito contratual sob o influxo dos novos princípios contratuais. Mas fato é que o princípio da obrigatoriedade ele é igualmente importante, né? Permanece vigente e deve ser sempre homenageado. Boa noite, pessoal. A professora vai entrar pelo celular agora, que ela está com problema na internet pelo computador, tá bom? Eu vou transferir, pessoal, para o celular aqui, para a gente ver se a internet melhora um pouquinho. Agora eu estou com acesso pessoal aqui e vamos ver se não cai mais. Então, eu ia dizendo, não sei até onde vocês me ouviram, mas que a alocação de riscos, ela, na realidade, ela se associa aos dois princípios contratuais. O princípio da obrigatoriedade dos pactos, que é um princípio contratual clássico, né, segundo o qual as partes convencionam determinados termos que devem ser observados, que têm caráter obrigatório, né, é o que a gente chama, que a gente conhece, né, pelo brocardo latino pacta sunt servanda. Ao lado da obrigatoriedade dos pactos, a gente tem o princípio do equilíbrio dos contratos, que é um novo princípio contratual. Esse princípio do equilíbrio econômico está intimamente relacionado à alocação de riscos. As partes, quando resolvem alocar determinados riscos nos contratos, elas assim o fazem na tentativa de estabelecer uma equação econômica entre as prestações, um equilíbrio econômico entre as prestações. As partes, ao alocarem os riscos, estabelecem prestações correspectivas, sinalagmáticas, que vão expressar justamente esse equilíbrio econômico que deve ser observado no decorrer da inteira execução contratual. Por isso eu costumo dizer que os princípios da obrigatoriedade e do equilíbrio são princípios que se afiguram complementares e que estão, portanto, estritamente relacionados ao tema da alocação de riscos. E quais seriam, então, esses riscos que as partes contratantes desejam ou resolvem disciplinar em um contrato? Como eu mencionei para vocês anteriormente, o conceito de risco é um conceito complexo. Não existe uma definição legal ou mesmo uma orientação uniforme
do que seria o conceito de risco. Entretanto, das diversas definições doutrinárias existentes, tem-se um elemento comum, que é a ideia de que o risco ele se associa à incerteza, a um evento incerto, previsível, cujo implemento, cuja verificação vai operar repercussões importantes sobre os contratos. Podemos, então, destacar dois sentidos fundamentais para o risco. O primeiro, a ideia de risco associada ao inadimplemento, né? O inadimplemento, justamente, que é o descumprimento de uma obrigação imputável a uma das partes, que deixa de observar culposamente determinada prestação. Então, o primeiro sentido de risco associado a inadimplemento, e o segundo sentido de risco como um evento incerto, de natureza econômica, previsível pelos contratantes no momento da celebração do negócio, que estará associado à atividade econômica por ele desempenhada, e que esse evento incerto, uma vez verificado, vai gerar impactos no regime de responsabilidade estabelecido pelas partes dos contratos. Sobre esse segundo sentido de risco como um evento incerto, de natureza econômica, previsível pelos contratantes no momento da contratação, e cuja verificação impacta no regime de responsabilidade, eu gostaria de tecer algumas considerações. A primeira delas é que o risco econômico previsível, de natureza incerta, caracteriza o que a doutrina chama de área normal. Todo contrato possui uma área normal, portanto, todo contrato é influenciado por um risco econômico previsível, que gerará um impacto no regime de responsabilidade e na execução das prestações. E aqui eu faço um parêntese, todo contrato mesmo, né? Tanto os contratos comutativos como os contratos aleatórios. Os contratos aleatórios, eles têm uma disciplina própria, né? Eles têm, além dessa área normal, uma área jurídica que caracteriza a aleatoriedade do contrato. Mas mesmo os contratos aleatórios se sujeitam a essa área normal, a esse risco econômico previsível. E aqui a gente pode citar alguns exemplos, né? Um exemplo bem ilustrativo disso é o contrato de empreitada. No contrato de empreitada, o empreiteiro ele assume, se a gente estiver imaginando uma empreitada a preço global, ele assume a responsabilidade, seja pela disponibilização da mão de obra, pelo fornecimento, pela disponibilização da mão de obra, seja dos materiais, fornecimento dos materiais. A empreitada a preço global é aquela em que a gente costuma associar, né, a figura da empreitada turnkey, em que o empreiteiro ele se responde por tudo, né? De tal maneira que, ao entregar a obra, ele entrega a obra e a pessoa vira a chave, né? E aquela obra passa a funcionar. O empreiteiro ele responde, seja pela matéria-prima, seja pela mão de obra, e se compromete, então, ao final do prazo contratual, a entregar aquela obra combinada. Numa empreitada a preço global, faz parte da área normal do contrato de empreitada que o empreiteiro responda pela variação econômica do preço da matéria-prima. Se ele tiver, por exemplo, construindo um navio e naquele navio ele empregue aço, ele está sujeito à variação econômica do preço do aço. A gente sabe que o aço é uma commodity que varia, cujo preço vai variar ao longo do tempo. O empreiteiro, numa empreitada a preço global, responde por essa variação. Isso faz parte da área econômica do negócio, por ele assumido. Ainda no contrato de empreitada, a gente poderia imaginar que o empreiteiro ele responde por riscos geológicos. Se ele se compromete a fazer a construção de um edifício, ele se compromete, ele se responsabiliza por eventos geológicos, por uma questão do solo, se o solo tem rochas que dificultam a construção civil, ou o solo, como a gente sabe lá na Barra da Tijuca, né, que é um solo mole, cuja construção é mais difícil. Esses riscos geológicos também serão imputados, em alguns casos, ao empreiteiro. Isso tudo faz parte da área normal desse negócio de empreitada,
que é alocado, cuja responsabilidade é alocada ao empreiteiro. Então, essa área normal, no meu exemplo, de variação da matéria-prima ou dos riscos geológicos, ela é imputada ao empreiteiro, de tal maneira que, se aquela variação acontecer, se aquela oscilação econômica acontecer, as repercussões recairão na esfera jurídica do empreiteiro. Ele se responsabilizará por esse risco. A gente pode também imaginar um contrato que deve ser muito comum a vocês, que é a compra e venda de uma sociedade. É muito comum, num M&A, numa operação de compra e venda, o vendedor apresentar declarações e garantias acerca do objeto que está sendo alienado, né? Então, acerca da companhia. No âmbito dessas declarações e garantias, os vendedores costumam enumerar determinadas contingências, né? É muito comum, por exemplo, contingências tributárias. O que seria essa contingência? Essa contingência nada mais é do que um risco, né? Um risco que pode vir a se materializar, né? Então, digamos que aquela sociedade alienada tenha passivos fiscais possíveis, caso determinados processos tributários que estão tramitando venham gerar uma derrota para aquela sociedade que está sendo alienada. Então, os vendedores declaram nas declarações e garantias que aquela sociedade tem contingências tributárias. Se essas contingências tributárias vierem a se materializar depois de concluída a compra e venda, depois do fechamento da operação, é inevitável de que os vendedores terão sofrido um prejuízo, né? Porque aquela contingência tributária da sociedade que eles adquiriram, né? Os compradores, desculpa, daquela sociedade que eles adquiriram, gerou um prejuízo, gerou um dano, né? Normalmente, os contratos de compra e venda de sociedade vão disciplinar esse risco. Caso essa contingência se materialize, é comum, né, que o vendedor indenize o comprador acerca dessas contingências. Então, as partes vão estabelecer no contrato uma disciplina de ressarcimento, né? Normalmente, a gente tem o que a gente chama de demanda direta, né, do comprador em face do vendedor para pleitear prejuízos posteriores que venham a se materializar. Isso nada mais é do que a gestão de um risco, aqui no meu exemplo, de uma contingência tributária. A gente pode também pensar num contrato de compra e venda de energia, né, que a gente tem uma cláusula de take or pay, em que a comercializadora se obriga a fornecer uma quantidade mínima de energia. Se por alguma falha do nosso sistema elétrico não exista possibilidade dela cumprir, né, aquela entrega, ela terá que responder por isso, né? Essa solução poderá ser indenizatória ou mesmo ela poderá ter que recorrer ao mercado livre de energia para comprar aquela energia e atender ao seu consumidor, né? Então, todos esses exemplos demonstram que o risco ele é objeto de gestão pelas partes, né? Essa área normal é objeto de gestão pelas partes, em qualquer que seja o contrato, dos mais simples aos mais sofisticados. Então, os contratos vão disciplinar essa área normal, né? E a gente vai sempre identificar essa alocação de riscos no caso concreto. Claro que o tipo contratual, se a gente estiver diante de um negócio típico, o tipo ele já vai trazer uma certa repartição de riscos, mas, ainda assim, é o concreto negócio que vai indicar qual foi a efetiva alocação de riscos empreendida pelas partes, tá? E aí, nesse ponto, é interessante que é muito comum que os contratantes alarguem a responsabilidade já prevista em determinado tipo contratual, amplie a responsabilidade, né? Aumentando ela, então, atribuindo a uma das partes mais do que ela costuma responder em determinado tipo. No caso, por exemplo, da empreitada, eu posso estabelecer que o empreiteiro responde pelo cronograma da obra, ainda que chuvas abundantes aconteçam naquela região onde ele está construindo a usina, por exemplo, né? Normalmente as chuvas se associam a um evento de fortuito ou força maior, né? Um evento que não é imputável ao devedor, mas as partes podem imputar esse risco ao devedor. Então, no meu caso, elas podem imputar esse risco ao empreiteiro. Eu posso alargar a esfera de responsabilidade que já é prevista
no tipo contratual. Então, as partes elas têm uma autonomia, né? O exercício da autonomia negocial permite com que elas possam gerir esse risco da forma que melhor atenda aos seus interesses no caso concreto. Então, apenas a hipótese concreta poderá indicar qual foi a efetiva gestão de riscos estabelecida pelas partes. Então, no direito brasileiro, é possível indicar duas modalidades de gestão de riscos. A primeira é chamada gestão positiva dos riscos contratuais e a segunda, denominada gestão negativa. A gestão positiva, ela se verifica nessas hipóteses em que os contratantes repartem as suas responsabilidades por meio de previsões contratuais expressas nesse sentido. Então, as partes introduzem no contrato cláusulas que disciplinam essa repartição dos riscos desses eventos futuros supervenientes que poderão atingir a execução contratual. Um exemplo de gestão positiva de riscos é a cláusula resolutiva expressa. A cláusula resolutiva expressa ela está prevista no nosso ordenamento, no artigo 474 do Código Civil. E a cláusula resolutiva ela permite, essencialmente, que o credor, uma vez verificado o evento previsto na cláusula resolutiva expressa, o credor se desvincule daquela relação obrigacional, que, em razão da verificação desse evento, não atende mais aos seus interesses. Aquele contrato já não é mais capaz de atingir a sua finalidade, né? Então, o credor, mediante uma simples declaração receptícia de vontade, ele se desvincula daquela relação obrigacional. E assim o faz de pleno direito, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Diz-se, então, que a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito, diz o artigo 474. De tal maneira que, uma vez verificado o evento nela previsto, o credor se desvincula automaticamente daquela relação obrigacional. Isso nada mais é do que gerir o risco, né? Normalmente, a cláusula resolutiva expressa, no comum dos casos, né, ela se associa ao inadimplemento absoluto do devedor. O devedor descumpre aquela prestação, a prestação descumprida compromete a finalidade do contrato, o contrato não consegue mais atingir a sua finalidade, configura-se, portanto, o inadimplemento absoluto e o credor, então, se desvincula daquela relação obrigacional, se valendo da cláusula resolutiva expressa. É possível, entretanto, que as partes insiram no suporte fático da cláusula resolutiva expressa outros riscos que não sejam exatamente o descumprimento obrigacional imputável ao devedor. E um exemplo bem eloquente dessa hipótese é aquele em que as partes incluem no suporte fático da cláusula resolutiva expressa o fortuito ou a força maior. De tal maneira que, caso o evento de fortuito ou força maior aconteça, faz-se operar os efeitos da cláusula resolutiva expressa, o credor poderá se desvincular daquela relação obrigacional. E aquele evento de fortuito ou força maior vai equivaler ao inadimplemento absoluto. Então, o contrato será desfeito de pleno direito. Isso é uma gestão positiva de risco. As partes resolvem inserir no suporte fático da cláusula resolutiva expressa fatos que, em linha de princípio, não seriam atribuídos ao devedor, mas que as partes, autonomia privada, desejaram atribuir os efeitos daquele fato à esfera de responsabilidade do devedor. A gente sabe que a regra geral é que o devedor não responde pelo fortuito, né? Essa regra está prevista no artigo 393 caput do Código Civil. Entretanto, esse mesmo dispositivo ressalva a possibilidade dos contratantes inserirem na esfera de responsabilidade do devedor o fortuito ou força maior. Diz o artigo 393 caput que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, em regra, vige no nosso direito obrigacional o princípio da irresponsabilidade do devedor pelo fortuito.
Entretanto, o próprio artigo 393 ressalva a possibilidade da autonomia privada atribuir ao devedor os efeitos do fortuito, o que significa dizer que o devedor será responsabilizado pelo fortuito ou força maior, mesmo que sejam eventos que fujam da esfera de sua responsabilidade tradicionalmente, mesmo que sejam eventos que fujam ao seu controle. E isso acontece por meio de uma gestão positiva dos riscos, né? A autonomia privada, de maneira positiva, no âmbito das cláusulas contratuais, atribuem ao devedor os riscos do fortuito, né? E aí eu trago aqui um exemplo da jurisprudência, um exemplo de responsabilidade do devedor pelo fortuito, um contrato de prestação de serviços, em que a contratada era um contrato atípico, a contratada se obrigou a realizar transações em favor da contratante, e a partir dessas transações, a contratada repassaria os valores arrecadados ao contratante. Entretanto, a contratada foi vítima de um assalto, e parte desses valores arrecadados não foi possível, não foram transferidos ao contratante por terem sido subtraídos pelos criminosos. Normalmente, o assalto, o roubo, constitui um fortuito ou força maior, que afasta a responsabilidade do devedor. Então, normalmente, se a gente aplicar a disciplina, a regra geral da responsabilidade do devedor pelo fortuito, esse contratado não responderia por esses valores que foram roubados. Entretanto, no caso concreto, se identificou que o contrato atribuía, sim, ao contratado a responsabilidade por furtos e por roubos. Se inserir, então, na esfera de sua responsabilidade esse evento de fortuito ou força maior por uma cláusula contratual específica. De tal maneira que o prestador de serviço ele foi responsabilizado pela integralidade dos valores, mesmo aqueles que foram objeto de roubo. Então, diz a ementa, é um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa no sentido da subsistência da responsabilidade da ré pelos valores, mesmo em caso de furto e roubo. E tal contratação não tem nada de irregular, pois o próprio artigo 393 do Código Civil estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. As condições da contratação devem ser averiguadas no momento de sua realização, sendo certo que a ré tinha conhecimento das regras da negociação, bem como das cláusulas contratuais incidentes. Trago aqui um segundo exemplo de um contrato de compra e venda de safra futura, um contrato, portanto, aleatório, em que as partes estipularam que o vendedor responsabilizaria-se por todos os riscos decorrentes de fortuito ou força maior até a entrega da safra ao comprador. Tá? Com base no contrato, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que a seca superveniente que atingiu a região e que, portanto, diminuiu a produção e impossibilitou o vendedor de entregar a safra que ele tinha se comprometido, não poderia excluir a responsabilidade do vendedor, sendo considerada essa seca um risco da atividade, de modo que o vendedor ele foi considerado inadimplente pela não entrega da safra na data e na quantidade acordadas. É interessante nesse caso que havia uma previsão de cláusula penal para a hipótese de inadimplemento, né? Então, o tribunal aplicou a cláusula penal, considerou que havia o inadimplemento do vendedor, a despeito do seu descumprimento decorrer de um evento de fortuito ou força maior, que foi a seca, né? Então, o tribunal aplicou a cláusula penal, mas ele reduziu a cláusula penal com base no artigo 413, porque considerou que a inadimplência decorria de um fortuito e não propriamente de um fato imputável ao vendedor. Então, é interessante esse artigo, esse julgado por isso, né? Então, há uma redução equitativa da cláusula penal em razão justamente do inadimplemento decorrer de um evento de fortuito. Mas fato é que o contrato alocou ao vendedor os riscos dessa seca, dessa variação, faz parte, entendeu, do tribunal do risco da atividade e, portanto, o vendedor deverá responder pela não entrega da safra em razão de um evento de fortuito
Diz a emenda do julgado também do Tribunal de Justiça de São Paulo. Compra e venda futura de safra de soja, ação revisional de contrato, inadimplemento contratual em decorrência de uma seca na região. Vendedor que expressamente assumiu responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de força maior ou caso fortuito. Abusividade não configurada, alha esperada no ramo da agropecuária. Então, mais um exemplo de gestão positiva de riscos. Ao lado da gestão positiva, a outra modalidade disponibilizada pelo ordenamento para a gestão do risco é aquilo que a gente chama de gestão negativa da área normal. A gestão negativa da área normal, ela se opera por meio daquilo que se denomina contrato incompleto. O contrato incompleto é um negócio jurídico pelo qual as partes deliberadamente deixam em branco determinados elementos da relação jurídica, da relação contratual, que serão determinados em momento futuro, mediante a aplicação de critérios já previstos pelas partes no momento da contratação. Essa integração contratual, essa integração da lacuna, ela se dará por meio da atuação de uma das partes, de ambas as partes, por meio da atuação de um terceiro, ou simplesmente mediante a integração por critérios escolhidos pelas partes, taxa de determinado mercado, preço de determinada commodity no mercado XYZ, fatores externos que a gente chama, que serão aplicados ao contrato. Então, no contrato incompleto, as partes elas deliberadamente, né, deixam em branco um elemento. E elas fazem isso com uma forma de alocação de riscos. Elas entendem que prever aquele elemento no momento inicial da contratação não vai atender da forma mais adequada aos seus interesses. Como aquele elemento se sujeita a oscilações econômicas, se sujeita a alterações, elas preferem deixar em branco para integrar esse elemento futuramente. Então, a gente diz que é uma distribuição ex post, futura, dos riscos, né? Se e quando acontecer o evento superveniente. Então, a lacuna, ela representa justamente essa não tomada de decisão dos contratantes proposital, né? E eles vão, então, distribuir os efeitos futuros do risco por ocasião da sua verificação. E um exemplo interessante disso, também num contrato de compra e venda de soja, um precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que as partes deixam em branco o preço da soja para ser determinado em momento futuro, né, segundo a cotação de um determinado mercado em uma data específica. Nesse caso do STJ, a gente tem um contrato de compra e venda de soja em que as partes estabeleceram que o preço seria determinado numa data futura a critério do produtor rural. Tá? Então, esse contrato de compra e venda de soja tinha um preço em branco, lacunoso. As partes combinaram que fosse emitida uma cédula de produto rural como garantia da entrega futura das mercadorias e deixaram o preço em branco. E estabeleceram que esse preço seria determinado futuramente a critério do produtor rural. E se discutiu justamente nesse precedente se essa cláusula seria uma cláusula válida, seria uma forma válida, legítima, de gerir o risco. Qual é o risco aqui? O risco aqui é a oscilação de preço da soja, né? Como essa escolha, né, do preço ficaria a cargo do produtor, e como seria essa escolha? O produtor ele poderia eleger uma data, seria a data em que, a partir dali, faria-se uma média aritmética dos valores de mercado daquela commodity na data que ele escolhesse, e ali seria o preço da soja, né? Ele poderia, então, escolher uma data em que haveria o fechamento do preço, a partir da média aritmética daquela mercadoria no mercado. Seria critério do vendedor, do produtor rural. E se discutiu se essa cláusula seria uma cláusula legítima, válida, ou se seria uma cláusula puramente potestativa, afinal de contas, atribuía-se ao agricultor o poder de escolher a data em que seria fixado o preço. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia abusividade nessa cláusula e que essa cláusula ela não seria uma cláusula puramente potestativa, embora atribuísse a escolha da data ao devedor.
mas seria, na realidade, um mecanismo legítimo de alocação de riscos que serviria para proteger o agricultor das oscilações de preço. Então, em um trecho do voto do ministro da Nancy Andrighi, ela diz o seguinte: nesse processo, o estabelecimento do preço não daria de maneira fixa na data da entrega dos produtos, eliminando a possibilidade de o agricultor planejar suas receitas e diluir seus riscos quanto à variação de mercado. Em vez disso, a fixação do preço era variável, de modo que ele poderia ser fechado pela média de mercado em qualquer momento, do dia seguinte à assinatura do contrato até a data da entrega das mercadorias. A opção de fechamento do preço na melhor data não era da compradora, mas do produtor rural. Competia, portanto, a ele verificar em que momento seria conveniente assegurar-se contra as variações de mercado dentro do largo prazo que o contrato lhe conferiu. O pagamento não seria antecipado, e, como dito, não há qualquer abusividade nisso, mas o importante poder de decidir o preço não era da compradora, mas do vendedor. Então, o STJ entendeu que essa alocação de riscos, aqui efetuada por meio de um contrato incompleto, seria uma alocação legítima, ainda que a determinação da lacuna se desse a critério do produtor rural, do vendedor. É claro que o contrato incompleto, justamente por ele não conter uma disciplina exaustiva dos elementos, por ele ter elementos em branco, ele vai exigir padrões de cooperação muito mais elevados. É preciso que as partes cooperem em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, aplicação do princípio de solidariedade contratual, serão princípios que se incidirão de forma mais forte nesse tipo de contratação, porque as partes precisarão efetivamente cooperar para que aquele elemento lacunoso seja integrado. Muitas controvérsias poderão advir daquele negócio incompleto e caberão aos contratantes, de uma maneira cooperativa, integrarem essa lacuna, de tal maneira a observarem os critérios previamente fixados. Evidentemente que para o contrato incompleto ele ser válido e legal, é preciso que os critérios estejam pré-fixados, pré-determinados, sob pena de você ter um objeto indeterminável e, portanto, o negócio ser nulo. Então, o negócio incompleto, ele tem deliberadamente lacunas que serão integradas pelas partes segundo critérios previamente contratados, acordados, e caberão aos contratantes cooperarem segundo o princípio da boa-fé objetiva, com lealdade, com transparência, com cumprimento dos deveres informacionais, para que aquela lacuna seja integrada da forma como a vontade declarada estabeleceu. Os riscos que serão objeto, portanto, dessas duas modalidades de alocação, seja por meio da gestão positiva, seja por meio da gestão negativa, por óbvio, são riscos previsíveis, né? Se não fosse previsível, as partes não poderiam alocar esses riscos nos contratos. Então, são riscos previsíveis e a gente diz que, uma vez alocado pelas partes no contrato, aqueles riscos previsíveis serão riscos ordinários e integrarão aquilo que eu já mencionei, que se chama de área normal do contrato. Todo risco que foge a essa alocação é um risco que a gente chama extraordinário. E o risco extraordinário poderá ensejar um pleito revisional ou um pleito de resolução do contrato com base na teoria da excessiva onerosidade. E aqui, sobre a excessiva onerosidade, eu gostaria de comentar com vocês que a excessiva onerosidade ela tem um caráter excepcional no direito brasileiro, né? A regra é que os contratos devem ser cumpridos tal como eles foram contratados, princípio da obrigatoriedade dos pactos, que eu já mencionei introdutoriamente. Em caráter excepcional, é possível afastar a alocação de riscos estabelecida pelas partes para que haja uma revisão das condições contratadas, ou mesmo a resolução do contrato. Para que a teoria da excessiva onerosidade possa efetivamente incidir, é preciso que os pressupostos legais se verifiquem. Esses pressupostos legais estão previstos no artigo 474 do Código Civil. É importante destacar que a excepcionalidade da teoria da excessiva onerosidade, ela também foi pontuada pela Lei das Liberdades Econômicas, no artigo 421, né?
Parágrafo único, segundo o qual, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Adiante, o legislador introduziu o artigo 421-A, inciso 3º, e repete essa ideia. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento da presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, para que a excessiva onerosidade ela se aplique em caráter excepcional, é preciso que seus pressupostos se verifiquem. Quais seriam esses pressupostos? É preciso, em primeiro lugar, que haja um contrato de longa duração, de execução continuada ou diferida, que esse contrato ele seja atingido por um evento superveniente de caráter extraordinário, e aqui, então, extraordinário no sentido de que não se insere na alocação de riscos, não se insere na área ordinária, na área normal do contrato, mas sim na área extraordinária, foge da alocação de riscos contratuais. Um fato imprevisível, ou seja, que não pôde ser antevisto pelos contratantes no momento da celebração do negócio. E um fato não imputável a qualquer das partes, que não é de culpa de qualquer dos contratantes. E que seja um fato que onere excessivamente um dos contratantes, de tal maneira que o cumprimento da prestação, da forma como acordada, acarreta uma onerosidade excessiva ao devedor, né? Com uma extrema vantagem em contrapartida ao credor. Uma vez verificados esses pressupostos legais, será possível invocar a teoria da excessiva onerosidade para um pleito revisional ou de resolução do contrato, de maneira a afastar a gestão de riscos estabelecida pela autonomia privada. Essa observância, né, da excessiva onerosidade entrou em pauta, sempre foi um tema, é sempre um tema recorrente nos nossos tribunais, e recentemente se tornou ainda mais em debate em razão da pandemia, né, em razão da Covid-19. Diversos contratos sofreram efeitos da pandemia e muitos pleitos revisionais foram levados ao judiciário, em que as partes, então, invocavam a pandemia como um fato imprevisível, extraordinário, que geraria um desequilíbrio na contratação, de tal maneira que a gestão de riscos inicial geraria uma onerosidade excessiva a uma das partes. Então, o judiciário se debruçou sobre essa matéria e o que é preciso que o intérprete tenha atenção é de que a pandemia por si só, como um fato abstrato, ela não pode produzir necessariamente a consequência da revisão com base na excessiva onerosidade ou da resolução. É preciso que o intérprete examine a hipótese concreta para verificar se, de fato, a pandemia constitui um evento superveniente, imprevisível e extraordinário que desequilibrou aquele contrato. Então, exemplificativamente, se o devedor tiver ficado desempregado, isso não poderia, por exemplo, ser motivo para a revisão ou resolução do contrato. É preciso que aquele fato superveniente atinja de maneira objetiva as prestações e não a esfera subjetiva do devedor. E muitas outras discussões se estabeleceram nesse tema, né? Então, é preciso examinar a hipótese concreta para verificar se, no caso aqui, a pandemia ou se qualquer outro fato superveniente, ele tem ou não a força de afastar essa gestão de risco das partes, que, em linha de princípio, deve ser observada, né? Justamente por expressar a autonomia negocial, por expressar o equilíbrio econômico desejado pelas partes. A excepcionalidade da resolução ou da revisão por excessiva onerosidade, então, ela expressa o propósito de preservar a alocação de riscos estabelecida pela autonomia negocial, em atendimento aos princípios da obrigatoriedade e do equilíbrio econômico dos partos. Então, consagra-se, assim, a autonomia negocial, reconhecendo aos contratantes o poder disciplinar as suas relações com vistas ao atendimento de seus interesses concretos no exercício das suas atividades econômicas. Entretanto, há de se ter em mente sempre a recorrente lição do professor Pietro Perlingieri,
segundo a qual o ato de autonomia privada ele não pode ser um livre-arbítrio, né? Ele deve ser, além de lícito, além de legal, ele deve ser merecedor de tutela, o que significa dizer que o contrato, essa alocação de riscos, deve também atender aos valores constitucionais. Então, os contratantes, ao lado dos seus interesses privados patrimoniais, concretizados por meio dessa alocação de riscos, deverão também promover interesses extracontratuais socialmente relevantes que sejam atingidos pelo contrato em observância à função social dos contratos. Assim, na legalidade constitucional, os particulares irão, no exercício da sua autonomia negocial, alocar os riscos das atividades econômicas por meio dos contratos, mas sempre tendo por fio condutor os valores constitucionais. E aqui eu termino com a arguta advertência do professor Tepedino, de que a autonomia privada ela não pode mais ser concebida como um direito absoluto, o qual sofreria restrições pontuais por meio de normas de ordem pública. Ao revés, o princípio da autonomia privada deve ser revisitado e lido à luz dos valores constitucionais, não sendo possível admitir espécies de zonas francas de atuação da autonomia privada, imunes ao controle axiológico ditado pela Constituição da República. Na legalidade constitucional, a autonomia privada não representa um valor em si mesmo, como unidade normativa isolada, mas somente será merecedora de tutela se realizar de forma positiva os demais princípios e valores constitucionais. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, professora Paula. Estava aqui, só deixei a câmera desligada um pouquinho por causa do sinal de internet para não atrapalhar, na verdade. Eu vi, Paula, eu sei que, né, o tempo é sempre muito curto, mas eu vi que teve, acho que uma ou alguns alunos aqui perguntaram se é possível fazer alguma pergunta agora no final da palestra. Então, eu vou limitar, mas eu posso liberar aí umas duas ou três perguntas? Pode sim. Claro, pode sim. Posso? Então, quem deseja fazer pergunta, por favor? Acho que quem fez a pergunta foi a Luísa Faria. Luísa, tá por aí? Oi, tô sim. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Luísa? Por favor. Boa noite. Oi, professora, tudo bem? Eu queria perguntar a respeito da cláusula take or pay, qual a limitação da aplicação do Instituto da Excessiva Onerosidade a esses tipos de contratos com essa cláusula? A cláusula de take or pay ela é uma opção, né, um direito potestativo que é estabelecido, né, no negócio de acordo com os interesses das partes, né? A gente não tem uma cláusula de take or pay padrão. Cada negócio, de acordo com as suas peculiaridades, vai estabelecer uma cláusula de take or pay. Normalmente, o comprador ele se obriga a compra de uma quantidade mínima de determinado bem, né? Se ele não comprar, ele paga, por isso take or pay, né? Ou ele leva ou ele paga, né? E isso, então, é muito comum em diversos contratos, né? Como contrato de compra e venda de energia. Claro que essa cláusula ela expressa justamente uma gestão positiva de risco, é a autonomia privada aí estabelecendo uma forma legítima de sua atividade econômica. Para que haja uma excessiva onerosidade, é preciso que um fato superveniente atinja essa contratação de tal maneira a desequilibrar esse negócio. Claro que o ônus é muito grande aqui, porque eu preciso afastar essa gestão de risco, e por isso eu digo sempre que essa onerosidade ela é excepcional, porque vale a autonomia negocial. As partes quiseram estabelecer um take or pay. Então, elas não podem, diante de um determinado fato, simplesmente invocar a excessiva onerosidade para revisar o contrato, porque naquele determinado momento o contrato não pareceu o melhor negócio para elas, né? Eu costumo dizer que o direito brasileiro ele não protege, não existe um princípio do bom negócio, né? Do negócio lucrativo. Infelizmente, se a gente perder com um negócio, faz parte do jogo, é a regra do jogo. Então, é preciso que haja uma cautela do intérprete para verificar se, de fato, esse evento superveniente que está sendo cogitado é capaz de afastar essa gestão. É lógico que isso tem que ser examinado no caso concreto. Tem que ver se, de fato, esse evento extrapola a alocação de riscos, né? Ele é imprevisível, ele tem que ser imprevisível, ele tem que ser extraordinário, e ele tem que afetar
o equilíbrio entre as prestações objetivamente, não uma condição subjetiva do devedor. Então, isso não há uma resposta em abstrato para a sua pergunta. Preciso identificar, no caso concreto, todas as particularidades ali envolvidas, não só da contratação, como do evento referido. Obrigada, boa noite. Obrigado, Luísa. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Rodrigo, tudo bom? E aí, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo. Não tem nenhuma Alguns pergunta, rostinhos não. eu vou Só queria conhecendo aqui agradecer da graduação ainda, a Paula. professora Paula. A gente vai passando o tempo, né? Nem fala. Bom, vamos lá. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não? Bom, Paulo, então muito obrigado mais uma vez pela gentileza, por expor de maneira tão brilhante esse tema. Quando a gente pensou nessa aula inaugural, eu e a professora Tamires, a gente imediatamente pensou no seu nome. E que bom que você escolheu esse tema, né? A gente não queria, na verdade, sugerir, mas que bom que você escolheu esse tema. A gente estava ansioso para que esse tema fosse tratado aqui em alguma das aulas inaugurais, então tenho certeza que foi bastante rico aqui para todos os alunos. Bom, gente, como havia mencionado no início, hoje a aula inaugural então está aberta não somente para os alunos, né, que irão cursar agora a pós-graduação, mas para todos, né? É uma iniciativa, na verdade, né, do Instituto de Direito da PUC-Rio, de promover uma certa democratização do ensino, de chamar atenção para determinados temas. Por isso, eu não vou tratar de assuntos específicos voltados para a pós-graduação, que diz respeito somente aos alunos que agora irão cursar essa pós, tá? Então, aguardo todos vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. Né? Quem tiver dúvida, a gente vai apresentar para vocês a estrutura do curso, a forma de avaliação, como funciona a secretaria, enfim, todos os aspectos aí operacionais do curso, tá? Agradeço a atenção de todos, especialmente a professora Paula. Eu que agradeço. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço novamente ao querido professor Vitor. Um prazer revê-lo novamente. Igualmente, Paula, que a gente possa se ver gostem presencialmente. Não sei se você vai na semana que vem, né? Mas que a gente possa eventualmente se encontrar aí nos próximos congressos. Vamos sim. Então, até lá. Gente, obrigado a todos, uma boa noite. E boa noite, é isso, pessoal. A gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Bom curso Até mais, vocês. gente. Boa noite, Um até mais. Boa noite, até Tchau. quinta-feira. Tchau, tchau.